As investigações relacionadas ao campo cultural demonstram que grupos carnavalescos como escolas de samba e blocos de ritmos ou blocos de tambor grande, antiga denominação dos blocos tradicionais do Maranhão, que a partir de agora nomearemos de BTMs, fizeram sua aparição no Carnaval de São Luís desde o final da década de 1920, com o nome de turmas. Essa denominação turmas sugere uma espécie de segregação social, que antes era caracterizada por entrudo familiar e entrudo popular, na qual os entrudos populares eram praticados pelos pobres, enquanto o familiar pelos mais abastados. Assim, as turmas eram grupos de pessoas preparadas para festejar, ou seja, blocos populares já animados por batucadas, ritmo de procedência negra. Até onde eu sei, até onde eu conheço essa história, nasceu basicamente no centro da cidade, né, de famílias abastadas e que saiu em cima de um caminhão com esses instrumentos já que eles criaram na ocasião, né? E logo depois, então, eles desceram, porque o grupo foi crescendo, não tinha mais como continuar em cima desses caminhões que eles desfilavam. Então desceram e começaram a desfilar, então, nas ruas. As ocorrências praticadas por meio dos gestores e agentes sociais atuantes na comunidade entre os grupos de BTMs carecem de estudos científicos. Para a comunidade é uma realização, entendeu? Para que realmente aquele povo tenha um momento ímpar, um momento feliz, contagiante na passarela. O povo se vê sim representado dentro do grupo do BTM, com certeza. Esta investigação tenta responder a seguinte pergunta: como os blocos tradicionais do Maranhão desenvolvem ações de empreendedorismo e inovação sociocultural para sua manutenção e expansão na região metropolitana da capital maranhense? A partir da pergunta de partida, foi delimitado como objetivo geral do estudo caracterizar as ações dos blocos tradicionais do Maranhão no contexto sociocultural e empreendedor para interrelacionar estas ações com a evolução organizacional dos BTMs. Considerando a limitação na literatura disponível analisada sobre BTMs no contexto da cultura e empreendedorismo social, é feita a opção por um estudo de natureza exploratória, dado que esta natureza usualmente começa com o objetivo do investigador em conhecer melhor determinado fenômeno em si. Consequentemente, tal situação conduziu ao desenvolvimento de uma abordagem qualitativa, fundamentada no paradigma interpretativo a partir de ações de caráter interdisciplinar, pois a investigação qualitativa associa-se a métodos de observação naturalística, a estudos de caso ou a etnografia, que pode obter dados narrativos em que o investigador é quem faz de seu olhar um instrumento de medida da investigação. O que mais chama a atenção do participante é justamente o ritmo, que é contagiante, além, claro, da fantasia, né, que ela vem trazendo consigo toda a parte de emoção e traduzindo realmente para a gente uma coisa muito legal, muito gostosa. Representa um luxo, representa muita coisa para mim que eu não sei nem te dizer, eu não tenho palavra para falar. Você de longe ouvir aquela batucada, te traz para junto dos blocos. Aí, claro que tu vai ter que escolher qual bloco tu quer sair, mas o que é importante mesmo é a união entre os blocos, que eu acho que isso vale tudo. Esta investigação contou com a participação voluntária de gestores e praticantes de BTMs, que requereu a realização de análises de depoimentos colhidos no campo de ação, análises de entrevistas, além de análises de observação participante. A observação participante aqui citada assemelha-se a uma observação direta, que pode ser considerada como uma interrogação particular sobre um universo delimitado que engloba indivíduos e grupos de indivíduos
com o objetivo de esmiuçar suas particularidades e conhecer a fundo as práticas comuns, no sentido existencial, e que conduzam à sustentabilidade desses atores, sejam indivíduos isolados ou grupos culturais de cunho popular, atuantes em uma determinada espacialidade geográfica. O universo temático foi investigado a partir das práticas cotidianas, da produção artística e manutenção dos grupos culturais, da viabilização das apresentações, da construção de um calendário de eventos, do intercâmbio entre os grupos e a comunidade e da forma como são propiciados os apoios financeiros para deslocamento dos integrantes do grupo. Tem um pouco sim de rivalidade, sim, com certeza, de um bloco para outro. Quer sempre mostrar a sua melhor bateria, quer sempre mostrar a melhor fantasia, a melhor animação. Existe rivalidade nas apresentações dos grupos, sim. Negar isso aí é mentir. Existe, sim, rivalidade como time de futebol, enfim. Um quer ser melhor do que o outro. Antigamente tinha muitas brigas. Eu, inclusive, participei de várias brigas de blocos quando se encontravam um com o outro. Mas hoje não. Hoje a rivalidade é mais no concurso. Todo mundo quer ganhar o outro bloco. A atividade dos BTMs é indissociável da cultura, com uma compreensão de que a diversidade cultural e sua complexidade são fundamentais para o desenvolvimento das relações comunitárias. Com base nos acontecimentos do dia a dia que envolvem os grupos de cultura popular e sua complexidade plural, lhes é atribuída importância cada vez maior, adquirindo reconhecimento e status simbólicos na forma de ser, em diversas vertentes, além de fundamentar a dinâmica dos diversos tipos de capitais simbólicos em que a sociedade está implantada, assim como tenta-se compreender como essa manifestação se legitimou enquanto folguedo, que pode ser enquadrado como uma invenção cultural ou uma tradição cultural. Espera-se que o aprofundamento dos conceitos de sociabilidade tente penetrar no mundo conceitual dos seus sujeitos, com o objetivo de compreender como e qual o significado que constroem para os acontecimentos das suas vidas, e encontre novas formas de entender esse universo plural em um contexto de globalização, descobrindo novas maneiras de elaborar alternativas na dinâmica social como perfil inovador e empreendedor para os grupos e as suas comunidades de pertencimento. A competição de passarela, ela, quando justa, ela realmente é muito boa, muito válida, muito salutar. O que eu acho da competição de passarela? É interessante, mas chegou um determinado ponto que está complicado você chegar naquela passarela e tá o esquema já armado, né? Saber quem é o campeão já do carnaval, que já está acontecendo. Ultimamente está assim, né? Você chega naquela passarela, sabe, logo vai ser o campeão. Eu acho que não é mais por aí. Você tem que ir para a passarela, saber que você vai mostrar o seu trabalho e lá tem que ser julgado o teu trabalho. O maior título hoje, eu acho, que é dos blocos tradicionais, é os blocos tradicionais ser os blocos tradicionais, porque esse ninguém tira da gente. As atividades culturais colocadas em prática na região metropolitana de São Luís têm características específicas que envolvem um vasto histórico de dependência dos poderes constituídos e da iniciativa privada, criando ao longo do tempo um personagem local denominado de padrinho ou patrono, alimentando e retroalimentando de maneira determinante essa prática de dependência e submissão aos grupos culturais, que, na verdade, assemelha-se às práticas realizadas por patrocinadores modernos do chamado mercado de livre comércio. A Lei de Incentivo à Cultura também é outro mecanismo que a gente tem para desenvolver, para captar os recursos, mas a dificuldade é na captação. Então não adianta a gente ter um projeto aprovado, mas tem grupos beneficiados pelas empresas que fazem seus editais para apoiar os projetos, e a gente sempre fica para a peneira, para a última. Então a dificuldade mesmo é conseguir a captação. O projeto é aprovado e às vezes a gente não consegue nem captar.
é complicado, tem que ralar muito, você tem que correr muito, você tem que ser padrinhado, um político está te ajudando, porque se não for, não consegue. Por quê? O Estado toma de conta, né, tanto municipal como estadual, né, pela lei de incentivo, o carnaval é feito pela lei de incentivo, quer dizer, o que era para ser para a gente, a metade é tirado para eles lá, para poder fazer o carnaval, o São João, não sei o segmento que for. Mas era para ser bem mais amplo, bem mais aberto para as entidades culturais. A lei de incentivo à cultura hoje se tornou justamente isso, um cabide de privilégios, beneficiando A, B ou C, enfim, né? Mas termina deixando de lado aqueles grupos que realmente estão buscando sem a proteção de A, B ou C, enfim. Os grupos BTMs, contrapondo-se aos modelos de carnaval de escolas de samba e de trios elétricos, se constituem na principal manifestação cultural do ciclo carnavalesco maranhense. Além disso, esses grupos dão à cidade de São Luís o status de ter uma expressão cultural genuína e única em todo o território brasileiro. A batucada é muito determinante, a pulsação da batucada, ela envolve os brincantes, né? Ela é uma coisa que mexe com a gente, quando a gente tá tocando a nossa fintinta, os nossos tambores, a nossa cabaça, os agogô, é importante. A cultura de São Luís tem uma das melhores práticas identitárias do Brasil, pois, como sinalizou Hogar, a cultura popular é constituída por imponderáveis da vida autêntica, ou seja, pelos pormenores, rotinas e acontecimentos que fazem a vida ao longo do tempo. As apresentações de rua, aliás, eu acredito que isso é que está faltando mais hoje em São Luís, né? Como antigamente nós tínhamos, e hoje a gente vê bem menos e tem que acontecer mais apresentações de rua. As apresentações espontâneas, elas são boas porque isso dá mais conjunto no grupo, aproximação, o grupo sempre está unido, não deixa de ser um ensaio, não deixa de você estar na mídia, né, divulgando o seu trabalho, então é importante, a gente está fazendo isso o ano todo. Organizar ou participar de grupos de BTMs em São Luís significa conquistar espaços sociais e pessoais no seu grupo cultural, considerando que esse fenômeno trata-se de uma relação de poder, pois as relações sociais requerem influências voluntárias de um indivíduo ou de vários indivíduos sobre o comportamento de outros, seja individual ou grupal. A escolha do tema do meu grupo é feita entre a diretoria, junto com o estilista, né, o figurinista. Ele vem para a nossa reunião, a gente senta, elabora várias ideias, vem para essa reunião e nessa reunião é que é batido o martelo o tema que vai ser. Geralmente o nosso tema é escolhido a partir de uma conversa entre a diretoria. A gente escolhe 3 temas e dentre esses 3 temas a gente termina finalizando, escolhendo um tema que irá, né, para o carnaval do ano seguinte. A autoridade exercida pelos gestores dos BTMs é um poder multifacetado e visto como fenômenos locais. Por isso, os exageros das dificuldades econômicas podem ser justificados pela própria realização e o modus operandi de seus participantes, ou da sociedade em sua época. Nas últimas décadas, os BTMs, que inicialmente eram praticados somente por pessoas do gênero masculino, abrem espaço para as mulheres, que ocupam lugares e funções cada vez mais importantes no gerenciamento dos grupos. O bloco tradicional, ele já foi machista, tanto que não permitia o ingresso de mulheres no grupo. Depois vencemos inclusive o bloco tradicional Os Tremendões, diga-se de passagem, foi um dos primeiros a quebrar essa barreira, né? Permitindo que as mulheres também participassem da agremiação. Não é um grupo machista, não é, de jeito nenhum, BTM, não é. É um grupo que ele tem mulheres envolvidas. Eu tenho vários amigos meus que às vezes até falam para mim assim, como é que tu consegue botar um bloco desse na rua? Mesmo como você coloca, não tem diferença. Basta você ter força de vontade e querer botar, pronto, acabou. Estou 26 anos. Atualmente, é comum se observar o gênero feminino exercer funções de ritmista, cantora, gestora, baliza
ou apoiadora. As principais estratégias de gerenciamento dos BTMs em São Luís foram constituir-se como organizações não governamentais e associações comunitárias para poder propor ações, reivindicar apoios oficiais, abrir contas bancárias, enquadra-se conforme regem as leis de incentivos culturais ou obterem financiamentos públicos. Os grupos tiveram que se formalizar juridicamente, se organizar juridicamente, por conta justamente de todo um processo, né? Hoje, para que a gente possa, os grupos possam receber qualquer provento, somente do governo do estado, da prefeitura, ele tem que estar todo documentado. Então houve essa necessidade. Meu grupo é organizado, TED Fatos e Direitos. Tem vários blocos tradicionais que são bem antigos, que vieram ser juridicamente, né, agora, então, acho que não tem nem 10 anos, pela exigência que está acontecendo, que tem que gerar, tem que ser com uma empresa. Então, se tem que ser com uma empresa, ela tem que estar toda documentada. E isso serve para todos, que antigos, novos, o que entrar, todos têm que estar com documentação em dias, para poder fazer parte, como fosse uma empresa funcionando. Participar dos editais de pontos de cultura lançados pelos governos federal, estadual e municipal e também de editais lançados por grandes empresas estatais e privadas atuantes na região e no país. Escolher temas que tenham relação com pessoas ou organizações que possam ser potenciais investidores na produção artística dos mesmos. Existe um vínculo religioso em como praticamente, acredito eu, que todos os ritmos. E o bloco tradicional não é diferente. Existe sim um vínculo religioso. O papel do comandante dentro do bloco é muito importante, porque ali a bateria se envolve, é a peça principal. Eu chamo assim, meu comandante, eu digo que ele é o coração da bateria, porque ele comanda tudo, né? Ele que faz toda a história dentro do bloco para acontecer, o ritmo, assim, a questão do ritmo. Então ele é muito importante dentro, é o maestro. O comandante no bloco tradicional é ele quem dá o norte, ele é quem dita o ritmo, né? Na hora de parar, na hora de continuar, na hora de mudar, de acelerar, é o comandante. Para o príncipe de Roma! Para o príncipe de Roma! Para o nosso glorioso São Roque! Para o nosso glorioso São Roque! Que São Roque abençoe não só o príncipe de Roma, mas toda a comunidade do Lira, a Mãe de Deus, de Jesus e Essência, com muita alegria, glória e paz. Uma salva de palmas! O bloco tradicional representa para mim paixão, alegria, prazer, tudo isso. É uma coisa assim que já está correndo na veia mesmo, não sei viver sem bloco tradicional, essa é a realidade. A nível cultural, o BTM significa tudo, porque primeiro a gente está nessa luta há 48 anos, a gente prima por a permanência, né, para não deixar cair essa tradição única nossa de São Luís do Maranhão, e a gente faz com mais dedicação, a gente faz com amor, a gente não pensa no financeiro, a gente pensa no trabalho em prol da cultura popular dos blocos tradicionais do Maranhão.